Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um tanto quanto diferente. Vamos pegar um personagem que muita gente conhece, talvez até goste bastante, o Samwell Tarly, de Game of Thrones, e vamos colocar a alma dele em julgamento. Mas olha, não é um julgamento qualquer. A gente vai usar as leis morais super rígidas, sabe? Aquelas inflexíveis, lá do Inferno de Dante Alighieri. E a gente começa com as palavras do próprio Sam. Essa é a forma como ele se enxerga, a autoavaliação que definiu o personagem para tanta gente. Ele é o estudioso, o amigo leal, mas, acima de tudo, na cabeça dele, ele é o covarde. É assim que ele se vê e é assim que o mundo o vê. Só que a gente vai deixar essa percepção de lado para fazer uma pergunta bem mais específica, quase forense. Se a alma do Samwell fosse julgada por esse código medieval, o que é que realmente condenaria ele? Qual seria o pecado que o arrastaria para baixo? Certo, então vamos mergulhar nisso. Mas antes, é muito importante entender uma coisa. O que estamos fazendo aqui é uma simulação literária. A gente está aplicando um sistema de leis morais muito específico de uma obra medieval a um personagem de ficção moderna, só para ver o que acontece. E essa metodologia que a gente está usando tem até nome, viu? É teologia especulativa. A gente não está fingindo ser Deus, longe disso. A gente está agindo mais como juristas da igreja, sabe? Analisando as evidências que são as ações do Sam através da lente da lei de Dante. E para essa análise funcionar, a gente precisa concordar com 3 regras fundamentais. Primeira, isso é um experimento de pensamento, não um julgamento de verdade. Segunda, e essa é crucial, vamos assumir que ele morreu sem se arrepender, sem confessar os pecados. No sistema de Dante, um único pecado mortal sem absolvição já era. É o suficiente para a condenação. E terceira, talvez a mais difícil para a gente aceitar, a moralidade moderna não entra aqui. Aquela ideia de os fins justificam os meios? Esquece. Salvar o mundo não apaga o pecado que foi cometido no processo. Bom, com as regras definidas, podemos começar a nossa descida. A primeira parada, a mais lógica, é o vestíbulo do inferno. É aqui que a acusação mais óbvia contra o Samwell tem que ser encarada. A tal da covardia dele. A acusação é bem direta. O próprio Sam se diz um covarde. Mas a teologia moral de Dante faz uma distinção muito importante entre sentir medo, que é uma paixão, uma emoção, e agir por causa do medo, que é uma decisão da vontade. E o Samwell? Ele sente um terror que paralisa, mas ele age, ele luta, ele manipula, ele arrisca tudo. Ou seja, ele escolhe um lado. E é por isso que o nosso primeiro veredito sai agora. Samwell Tarly é inocente da acusação de covardia, pelo menos no sentido que Dante daria. Ele não pertence àquele grupo de almas mornas que nunca tomaram partido. A alma dele tem substância, tem peso. Ele tomou partido da vida, do conhecimento. E por isso ele escapa do vestíbulo e afunda. Mais fundo. A nossa jornada então continua. Agora a gente entra no inferno de verdade. Nos círculos mais altos, que são aqueles que punem os pecados da incontinência, ou seja, a falta de autocontrole. E nesses círculos, o Samwell encara 2 acusações principais. A primeira, que parece meio óbvia, é a gula. A segunda, que do ponto de vista teológico é bem mais perigosa, é a luxúria. Bom, a gula a gente pode descartar até que rápido. Para o Dante, a gula é uma espécie de idolatria do paladar, um egoísmo quase predatório. Já para o Sam, a comida sempre foi mais um mecanismo de conforto, uma defesa contra uma vida de abuso e trauma. É um vício? Sim, mas falta aquela malícia que define os pecados mais sérios do inferno. Mas agora, a luxúria. E aqui, o caso contra ele fica bem mais forte. De um lado, temos o voto sagrado que ele fez, não tomar esposa, não ter filhos. Do outro, a transgressão clara e direta. A relação dele com a Gilly, por mais que pareça nobre e cheia de amor pra gente, sob a lei medieval, é uma fornicação sacrileja. É a quebra de um juramento sagrado. Então, aqui está o ponto-chave. A violação do voto é inegável. Ele poderia facilmente ser condenado ao segundo círculo, sabe, sendo arrastado para sempre por aquele vendaval da paixão. Mas, na teologia de Dante, uma alma sempre cai até o nível do seu pecado mais grave. Será que a luxúria foi mesmo o pior crime de Samwell Tarly? Para descobrir isso, a gente precisa descer ainda mais, passar pelos portões da cidade de Dis e entrar no inferno inferior. Aqui não são punidos os pecados da paixão, mas sim os pecados da malícia. Atos que foram cometidos usando a razão, o dom divino, para deliberadamente enganar ou prejudicar alguém. A gente pode absolver o Samwell de violência bem rápido. As mortes que ele causou foram em guerra justa, em autodefesa, mas a fraude. A fraude é o pecado do intelecto.
E para um homem dos livros como Sam, esse é um terreno muito, muito perigoso. E a análise forense do ato que pode condená-lo, ela é bem reveladora. O roubo da espada ancestral da família, a veneno do coração e dos livros proibidos da cidadela. Diferente de um ato de paixão, isso foi planejado, foi premeditado. A intenção era salvar o mundo? Sim, mas também foi um ato de despeito contra o pai. E os agravantes são claros. Como filho deserdado e como irmão com um voto de pobreza, o roubo dele violou múltiplas ordens, tanto sociais quanto sagradas. Então, depois de analisar a quebra do voto de castidade e esse ato calculado de roubo, chegamos ao momento da verdade, o momento de dar a sentença final, onde, exatamente, na hierarquia do inferno, a alma de Samuel Tarly iria parar. O veredito é que o pecado dominante de Samuel, aquele que combina um pensamento racional e uma gravidade maior, não é a luxúria, é o roubo qualificado, um ato de fraude cometido pelo abuso de confiança e pela violação de votos. É um pecado do intelecto e, por isso, ele é jogado muito, mas muito mais fundo no inferno. E para entender a punição dele, a gente precisa entender um conceito central do inferno de Dante, o contrapasso. É a ideia de que a punição expele o crime, de uma forma poética e terrivelmente irônica. A justiça divina de Dante não é só para punir, ela é simbólica. E o destino do Sam é um exemplo pavoroso de contrapasso. Pensa só, ele que roubou um objeto para forjar uma identidade, tem a própria identidade roubada dele para sempre. É perseguido eternamente por serpentes que são uma paródia da espada que ele roubou e dos monstros que ele combateu. O corpo dele, que ele sempre viu como inadequado, é dissolvido em cinzas. E o mais cruel de tudo, a voz dele, a ferramenta do seu intelecto, é substituída por um silvo. Ele roubou conhecimento e herança e agora é a própria humanidade que é roubada dele. De novo e de novo por toda a eternidade. Essa é a lógica, fria, inflexível, da justiça medieval de Dante. Para nossa sensibilidade, Samuel é um herói, ele fez o que precisava ser feito. Mas no inferno, os fins não justificam os meios. A lei é a lei. O bem que nasceu das ações dele não apaga a mancha do pecado em si. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa através dos séculos, desde a Florença de Dante até os dias de hoje. Quando a gente olha para essa condenação, a condenação de um homem que agiu por amor, por dever, mas que quebrou as regras para isso, a questão que fica é: essa forma de justiça ainda parece justa?